Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! À medida que aumenta o nível tecnológico das lavouras, o número de fatores a ela relacionados aumenta de tal forma que facilmente o produtor pode esquecer ou negligenciar pontos de seu domínio, influenciando diretamente na produtividade ou nos custos de produção da sua cultura. Alguns fatores determinantes na qualidade de sementes são aspectos relacionados à fertilidade do solo, relacionados à fitotecnia, fitossanidade e também aspectos relacionados à assistência técnica. Ao longo da sua vida profissional, sempre focado no complexo da cadeia de produção e comercialização de sementes, etapas dos processos de produção de sementes começando pela purificação de material genético, pré-comercial, básico e comercial, produção de campos, beneficiamento, TSI e expedição. Ele tem um amplo conhecimento da legislação de sementes e gerencia a qualidade a partir dos campos de produção do laboratório de análise, de sementes, obviamente, até o pós-vendas. Com forte conhecimento dos assuntos ligados à segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, já atuou na área comercial com experiência na área de desenvolvimento de mercado e marketing, implementando ensaios de lado a lado, conhecimento, avaliação e posicionamento de produto e também segmentação de mercado. José Francisco Martins é um engenheiro agrônomo ético e que valoriza as pessoas através do respeito e do entendimento. Hoje, é gestor atuante na produção e qualidade de sementes do Grupo Bom Futuro. Podcast Academia do Agro. Meu amigo José Francisco Martins, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo? Ô Valdir, bom dia, tudo bem? Primeiro, obrigado aí, para mim é uma honra estar participando do teu podcast aí, que já passou grandes personalidades aí, e vamos conversar um pouco hoje. Então, você falou em grandes personalidades e eu que me sinto raro por ter mais uma grande autoridade e personalidade do mundo agro, principalmente nesse segmento cada vez tão mais qualificado, tão mais desejado e necessário para esse crescimento desse nosso grande Brasil, né? Em termos de, que a gente chama de sementes, né? Hoje, sementes, como a gente vai conversar um pouco sobre isso, na verdade é o grande veículo hoje de tecnologia, né? O que tem de tecnologia embarcada dentro de uma única semente, para aqueles leigos ficam surpresos, né? A hora de entender o que são aqueles produtos, são os trabalhos feitos para você conferir germinação, vigor, qualidade fisiológica, qualidade sanitária e tantas outras coisas. Então, cara, para mim realmente é uma grande satisfação contar contigo. Mas, como toda boa história, ela tem um começo. E o seu começo? Conta um pouco da sua história. Como é que tudo começou? Bom, eu sou naturalmente do Rio Grande do Sul, eu sou o típico gaúcho da fronteira, né? Porque nasci em Bagé, me criei em Uruguaiana, né? E depois, por um tempo, já na infância, ainda fui para Pelotas e fiquei lá uns 18 anos antes de migrar para o Centro-Oeste, né? E lá em Pelotas eu comecei a definir a minha vida, né? O que eu iria fazer, né? Na hora que chegasse naquela época da definição de profissão, né? E eu vi que a agronomia, né, era um ambiente que te deixava livre, né? E ao mesmo tempo agregava muito para a sociedade, em função de alimentação, de trabalhar com produtos que o ser humano ou animal, ou seja, daria uma resposta muito imediata, né? E eu fui para agronomia, Valdir. No meio do curso, eu comecei a pensar o que eu vou me especializar, porque a agronomia é tão vasta, né? Um curso muito eclético que vem lá desde de construções rurais, passa por zootecnia, fitotecnia, patologias, entomologia, enfim, produtos de tecnologias de agropecuárias, que seriam indústrias, né? E eu defini sementes no meio do curso. Por que sementes que eu defini? Eu acho bem como tu falou agora há pouco. O que estaria por vir na semente, né? O que a semente carrega, né? Hoje o insumo que mostra a cara é a semente. Eu posso aplicar os melhores herbicidas, os melhores fungicidas, o melhor adubo,
mas se a semente não nascer, de nada vale. E eu estava bem numa época bem de transição, porque estava querendo já se falar em biotecnologia, já se falava, já tinha as transgenias nos Estados Unidos, e também estava se falando em lei de proteção dos cultivares no Brasil, né? Porque nessa época, antes das leis, era muito aberto, totalmente aberto. Então, era só a Embrapa mesmo que tinha uma pesquisa genética, né? Então, nossos materiais também eram de baixa produção. Se criava um material hoje, se vendia, não se comprava mais, porque a escala de uso próprio do produtor fazer sua semente era livre, né? Então, outras empresas não tinham interesse em começar a desenvolver genética e pesquisa, né? E aí, em 97, quando foi criada a Lei de Proteção, isso fez com que muitas empresas olhassem para o Brasil e começassem a trabalhar em cima de pesquisa e melhoramento genético. Mas eu via que a semente era, sim, aquela caixinha, né? Que traria muita informação, muita tecnologia, né? Junto com as transgenias, né? E que daria um upgrade ou então auxílio ao produtor, né? De forma excepcional, né? Que a gente tem visto aí até hoje, né? E assim, aí eu entrei no curso de sementes, eu comecei a trabalhar em laboratórios e trabalhando dentro do departamento, e já formei, já entrei diretamente no mestrado, e aí com isso, próximo mês vão fazer 25 anos de formado, né, em agronomia. Pelotas, formei em Pelotas, né? Nós temos o costume lá, Pelotas, 25 anos, faz o trevo de prata, aos 50 anos você recebe o trevo de ouro. Então a gente faz uma formalidade lá bem bonita, né? As turmas se reúnem. Mas só que considerando o antes do formatura e o mestrado, já são mais de 27 anos só trabalhando com sementes, né? Dedicados 100% com sementes, que é uma coisa apaixonante, e nenhum dia é igual ao outro e nenhum ano é igual ao outro na produção de sementes, né? E a gente aprendeu muitas coisas, levou muitos tombos também, que a gente pode falar daqui a pouco mais. Tá bom. Ô Zé, e nessa sua caminhada, por onde você passou? Que empresas que você conviveu, que negócios que você realizou, que trabalhos que você poderia compartilhar com a gente que te foram impactantes na sua trajetória? Bom, a minha linha do tempo aí na minha trajetória profissional, eu costumo falar que eu sempre fui muito agraciado, sabe, pelas oportunidades que eu tive, né? Eu saí do Rio Grande do Sul quando eu resolvi e acabando o mestrado, disse, agora tem que trabalhar, né? Chega de estudar um pouco, como gerar divisas para o Brasil para pagar um pouco desse estudo, né? Que eu estudei na Universidade Federal, gratuita, né? Então eu tinha que retornar um pouco para o governo isso aí, né? E para a população, na realidade, né? Para quem paga os impostos. Eu fui conhecer Goiás, Rio Verde, tá? E uma colega, né, mora ainda aí, mora em Rio Verde ainda. Me apaixonei pela pujança da agricultura do Centro-Oeste. Não conhecia o Centro-Oeste. Eu, como um bom gaúcho, extremamente arregado, né? Bairrista, né? O resto do Brasil não existia o Rio Grande do Sul. Então, Zé, só se interrompendo, quem foi essa colega de Rio Verde? Yara Furquim Guimarães. Eu conheço um pouquinho. Sem dúvida. Grande colega minha. Grande amiga minha, fomos colegas no mestrado, né? Então, ela me trouxe para Rio Verde, me ofereceu, né, a estadia, botou na família dela, junto com o pai e a mãe dela, né? E o senhor Emílio, né? E aí, isso. A mãe dela já está falecida, mas enfim. E então, fui lá, conheci em julho, foi em julho que eu fui para Rio Verde. Eu cheguei, vou voltar, vou defender a dissertação, né? Então logo eu volto para cá, não, vem embora. Defendi minha dissertação em agosto, dia 2 de setembro, eu estava em Goiânia, com uma mochila só com roupas de verão, eu achava que não fazia frio para cá, R$1.000 no bolso e só a passagem de ida, não tinha passagem de volta, eu tinha que dar certo. Em um mês eu tinha que dar certo no Centro-Oeste. Quase finalizando esse um mês, eu estava desesperado, recebi uma proposta da BASF para vir trabalhar com arroz, porque eu sempre mexi com arroz no Rio Grande do Sul, né? Sou fronteirista, então lá muito arroz, não existia soja nessa época, bem dizer, no sul, né?
E aí vim trabalhar no Mato Grosso, me colocaram na região sementeira do Mato Grosso, né? Na época era o Marlon, né, que foi meu gerente, que era o gestor do Mato Grosso e Goiás e MS, era a pequena área das empresas nessa época, né? As áreas eram enormes, né? E fiz toda a região, de Primavera, Campo Verde até Chapadão do Sul, eu tinha que fazer. Então eu viajava demais essa área, essa região toda, e onde eu tinha a oportunidade de conhecer quase todos os sementeiros, né? E eu vim com o intuito de trabalhar com sementes, tanto que aí acabou meu tempo, que era um trabalho temporário de 4 meses, né? Fui convidado pela base para seguir, acho que não, eu vim para trabalhar com semente, eu vou ficar com sementes. Nesse meio tempo eu conheci a primeira empresa de sementes que eu trabalhei, que era a Agrossol Sementes, né? Um produtor do Gaúcho, né? Guidoni da Lastra, né? De Getúlio Vargas, e aí me convidou para trabalhar lá. Eu estava iniciando a sementeira também. Quando eu entrei, estava montando a sementeira. E por lá eu fiquei 5 anos. Aprendi soja lá, não conhecia soja, né? Foi uma escola enorme. E Deus foi levando o meu caminho muito bom. Aí em 2005 veio uma oportunidade de eu ir para a Pioneer, né? Então, na época, o Geraldo da Vanzo era o gerente de produção, me entrevistou, me convidou. Aí fui conhecer a unidade, fui conhecer o local, né, onde o Gentil de Doné também, né, me recebeu lá. E aí deu certo, né? Os santos bateram, né? Já fizemos um casamento e aí fiquei de 2005 até 2014 na Pioneer por quase 10 anos, né? Desenvolvendo vários trabalhos muito importantes, e aí meu crescimento foi muito forte aí, tanto na parte de uma empresa multinacional, né, com toda essa estruturação que a gente conhece, né, todos os treinamentos que recebe, mas principalmente a vivência do dia a dia com pessoas, né, e me oportunizou a Pioneer conhecer o Brasil todo, sabe, em termos então, onde tinha produção de semente, eu tive a oportunidade de estar presente, né. No primeiro momento eu assumi a semente básica, né, e um ano e meio depois, assumi também a gestão da qualidade. Então, tinha 2 departamentos muito estratégicos para a empresa na parte de soja, né? E aí, em 2010, começamos a migrar para o Sul, eu desenvolvi materiais para o Sul, importados dos Estados Unidos, e aí que me deu mais uma abertura de eu conhecer todos esses processos do Sul também. Por mais que eu era do Sul, nunca tinha trabalhado no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, nem no Paraná. Conheci o processo de produção de semente do Centro-Oeste, que é um processo extremamente desafiador, né? Para a soja, principalmente. E aí, saindo de lá, né, passei um tempinho, então, depois de quase 10 anos, resolvi voltar para o Mato Grosso, uma questão familiar, né? E me desliguei da Pioneer e fui trabalhar na TMG, numa empresa de genética, né? Fiquei por 2 anos, né? Fazendo desenvolvimento de mercado, né? Fui ter outras experiências, só que a produção é uma cachaça, né? Quem gosta da produção de semente, que é extremamente estressante, mas não tem que voltar, né? E aí eu voltei para a produção de sementes, né? Trabalhei por um tempinho ajudando uns amigos de Campo Verde a desenvolver uma empresa de sementes, né? Tava se querendo fazer uma empresa, eles eram donos de algumas lojas de distribuição de insumos agrícolas e queriam ter uma empresa de sementes, né? A gente trabalhou por um tempo lá com eles, quase 2 anos, e nesse meio tempo a Bom Futuro, né, me convidou para trabalhar com ela para fazer a gestão da produção de sementes do grupo todo, né, que hoje é composta por 4 unidades de beneficiamento de soja, né, produz em torno de 1.200.000 sacos, tem capacidade para 1,5 milhão, né, sementes de algodão, 60 mil sacos de semente de algodão, forrageiras, né, e por aí vai, né. Então hoje estou nesse grande desafio que é a Bom Futuro aí, né. Você já conhece a Rede Agrocast? A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcast é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para aqueles que também têm curiosidade de saber mais sobre o assunto. E é muito fácil, só acessar www.redeagrocast.com.br e deu, pronto! Quer uma boa dica?
Vá lá e conheça, por exemplo, o Bendito Agro, que é formado por 2 consultores agrícolas apaixonados pelo podcast e que eles decidiram se unir para fazer o melhor podcast de agrotecnologias do Brasil. São eles o Péricles Briante e o Lucian Carvalho, que irão trazer a cada novo episódio um convidado de diferentes empresas para explicar e ensinar sobre as tecnologias e inovações que acontecem na agricultura do Brasil e do mundo. Grave aí, podcast Bendito Agro. Zé, eu gostaria de ouvir de você, antes de falar agora do seu momento atual, eu gostaria de que você... Como você descreveria a gestão de produção e qualidade de semente no Brasil? Qual que é o tamanho deste mercado no mundo? Nós estamos evoluindo, não estamos? Como é que você descreveria para nós? Valdir, a gestão da produção de semente no Brasil, cada ano ela vem se profissionalizando cada vez mais, né? No passado era uma gestão muito, vamos dizer assim, dentro de casa, tá? A grande maioria dos produtores de sementes eram produtores de grão. Eles oportunizaram, né, ou por necessidade, tipo Mato Grosso, por não ter onde buscar semente, eles começaram, já vieram do sul com aquela veia sementeira, faziam sementes, mas eram empresas tratadas como fazendas, não eram tratadas como empresa de sementes, né? A própria entrada das multinacionais nessa ramo verticalizado, que é a Pioneer, talvez tenha sido a pioneira, né, na verticalização da produção, e auxiliou essa profissionalização, né? Então, antes era tudo feito muito no dia a dia, né? O que ia acontecendo, né? Não se pensando muito em processos, em qualidade, né? Em procedimentos, em investir um pouco mais para ter um produto de melhor qualidade para entregar para o cliente. E com as entradas das tecnologias também, das novas biotecnologias, primeiro RR, depois Intacta, começou a onerar muito o germoplasma em si. Não que o germoplasma tenha ficado muito caro, e sim a biotecnologia, juntando com os 2 valores, onerou a semente. Então, quer dizer, o cliente tem que ter uma semente de alta qualidade. E isso tem feito com que as empresas tenham se profissionalizado cada vez mais. Hoje, nós mesmos, dentro da Bom Futuro, não tratamos como unidade de beneficiamento, a gente trata como indústria de beneficiamento de semente. Ela é uma indústria, tá? Então, para isso, a gente trata como tal, né? E, então, tem se tratado muito forte em termos de gestão e também de tecnologias embarcadas dentro das unidades e dentro do processo de produção. O tamanho, hoje se estima mais ou menos, no Brasil, o tamanho de sementes no mercado do Brasil é acima de 20 bi. Né? Para a soja vai acima de 11 bi, né? O mercado de semente no Brasil. Globalmente, tem-se uma informação que em torno de 63 bi roda o mercado de semente no mundo. Isso dólar? Dólar. Uhum. Tá? E uma projeção até 2026 que vai para 86 bi. Tá? Globalmente, né? Pensando-se principalmente, e aí tu pega quem são os mercados? Estados Unidos, primeiro, China, depois Brasil, né? E aí o Brasil tem uma forte tendência de encostar talvez até nos Estados Unidos. A China é uma caixinha preta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas elas não têm mais área de produção, né? A produção está estagnada, vai ter que ir para a Rússia, vai ter que ir para a Índia, então ela tem que abrir áreas em outros estados. Então a Índia também é um mercado muito forte de sementes, não digo de grandes culturas, talvez de outras culturas, né? Então é um mercado aquecido, tá? Mercado sempre em expansão, que como eu falei no início, a semente é vida, né? Ela dá a origem à produção, né? Não adianta eu ter todos os insumos se eu não tenho ela para fazer a produção. Talvez os insumos vão potencializar a produção, a nossa meta de fazer 80 sacos por hectare, né? Então, se não tiver uma semente com alta qualidade genética e qualidade fisiológica, eu não vou alcançar isso. Entendi. Me fala um pouco, e pirataria, como é que tá? Tá diminuindo? Mantém? Ela mantém e aumenta. Vamos falar de pirataria, vamos falar de pirataria e informalidade, tá? Vamos fazer, São duas coisas, hoje a lei de sementes, o produtor tem a oportunidade de fazer a semente de uso próprio, que é uma semente dentro da legalidade. Legal.
E tem aquele produtor que faz a semente para vender, né, sem o pagamento dos royalties, então né, das competências, que é a pirata, né, que põe um saco, não informa a qualidade, não informa o que material que é e faz essa negociação. Tá? Isso é um mercado muito forte ainda, tá? Estimas aí que mais ou menos o mercado nacional de semente perde próximo de 8 bi, tá? Então a gente tem uma ação em cima desse produto aí, né, que desonera a cadeia, né? Então deixa de ter uma rentabilidade aquele que faz bem feito, não só o produtor, como as empresas que fazem a pesquisa, que são as donas, as obtentoras, né? Tá? E machuca um pouco o mercado nosso, né? A gente investe demais dentro das empresas, né? Desde do momento da produção, né? Tem que fazer uma maneira diferente, uma adubação diferente, fazer uma aplicação diferente, né? Cuidados de doenças, né? Cuidados de insetos, então tem um investimento um pouco diferente do que uma produção de grão. Então é um mercado ainda que não tem como, as ações não são tão fortes para inibir, né? Podcast Academia do Agro. Zé, vamos falar do seu momento atual, então. Beleza. Como é que estamos na foto aí? Conte-nos um pouco do Grupo Bom Futuro e o negócio ao qual você tão bem representa, visão, missão, valores. Conta um pouco aí para nós. Bom, o Grupo Bom Futuro, acho que é um grupo originário do Mato Grosso, né? Ele nasceu no Mato Grosso e ele atua exclusivamente no Mato Grosso. É um grupo familiar, vamos dizer, né? Um grupo grande, hoje é o maior grupo agropecuário do mundo em termos de produção agrícola, né? Considerando, sendo um grupo de 4 donos, né? De uma família, né? Então, essa empresa hoje, ela, dentro do Mato Grosso, ela produz durante um ano uma área agrícola acima de 585 mil hectares, tá? 320 mil hectares é soja, né? Algodão, 145 mil plantado na última safra. Esse número não dá para permitir, que é um grupo familiar, né? Não, é um grupo familiar, mas não é agricultura familiar, né? Não, é agricultura familiar. Correto, né? Então, a safra que está colhendo de algodão, 145 mil, milho foi próximo de 100 mil hectares, né? Vai aumentar o milho um pouco mais, algodão aumenta, vai para 180 a próxima safra, a soja a gente mantém-se, né, nesses patamares de 320, né, 330 mil hectares, e tem pecuária, 100 mil cabeças de abate por ano, né? Então tem a maior integração pecuária do mundo, que são mais de 35 mil hectares de campo, lavoura e pecuária, né? E a LPF? Sim. Né? Eles estão na Bolívia também? Não. O interessante da Bom Futuro, só Mato Grosso. Eles têm o carinho pelo Mato Grosso, tá? E eles não estão fora, né? Possivelmente possa ir, mas vai ir para Rondônia, talvez Pará, por divisas de fazendas, entende? Porque parte de uma fazenda está dentro de outro estado, né? Entendi. Então temos hoje mais de 36 unidades de produção, né, agrícolas, né? Então, espalhado no Mato Grosso, são 6 regiões distintas dentro do Mato Grosso, estrategicamente, né? E também temos, o grupo se preocupa muito com a parte de meio ambiente, hoje é um dos maiores geradores de energia, né, limpa, que é a parte de energia hidráulicas, né? Entendi. Né, vindo da água, com mais de 12 usinas espalhadas no Mato Grosso, oportunizando os rios e mantendo as faixas verdes, né? Você comentou, Zé, quanto que é a produção nominal ou total do grupo em relação a sementes, produção de sementes, que é a sua área, né? Uhum. E quanto que eles demandam de consumo? Hoje nós temos uma capacidade de produção de 1.500.000 sacos, né? A demanda do grupo fica próxima da metade, uns 600 mil sacos de semente, tá? Da nossa produção. Compra um pouco, né? Nós não conseguimos produzir tudo, porque nós temos 3 bandeiras só de licenciamentos, né? E, então, outras empresas, tipo empresas verticalizadas, tipo Pioneer, tipo BASF, né? A gente acaba comprando os materiais que se distinguem. Hoje o grupo usa, nessas 6 regiões, no total são 46 variedades. Chega até 50 variedades, né? Dentro do planejamento de produção
de soja. Milho não é diferente também, tá? Milho também não é diferente. O algodão é um pouco menos, né, mais reduzido, até porque é mais regional, o algodão não está em todas as regiões que a gente produz, né? Mas a tendência é também começar a avançar esse algodão até para o lado mais para o norte do país, do estado, né? Então, uma região muito chove demais, né? A região mais para o lado da Amazônia. Mas então a gente hoje produz, mas é uma estratégia do grupo também ter esses volumes, porque nós, como é muito dinâmico, né? Então a gente tem que ter até uma reserva um pouco grande de sementes, em torno de 100 a 150 mil sacos, de material super precoce. Se não choveu, a gente entra com material mais precoce para alcançar a janela de plantio do algodão. Sem dúvida. O algodão 100% é safrinha, então se planta final de dezembro, mas janeiro e fevereiro é o grande ponto de plantio do algodão, né? E para o milho também, né? Tá? Então... Zé, e agora percepção, hein? Isso é pura percepção. Vamos lá. Então, que a gente ouve muito analistas, consultores, falando o que prevê o futuro aí, essa próxima safra. Nós sabemos, inclusive, pelo menos os números atuais que eu recebi, que a nível Brasil, tá? Não falando isso. Por exemplo, que o algodão caiu de relação ao ano passado para esse ano 18% em área. E erraram o tiro, né? Porque na época que tomaram a decisão do plantio, o milho estava com uma boa atratividade em função de preço e o algodão não estava. Só que inverteu, né? Hoje o algodão está numa condição muito boa. Então, assim, que se caiu, vamos lá, 18% a nível de Brasil a produção de algodão. E hoje eles estão estimando que vai aumentar uns 5% a 6%. Essa visão vale para o Mato Grosso? Aliás, que é um grande produtor, é Mato Grosso e Bahia, né? Mato Grosso e Bahia. Hoje o Mato Grosso... No algodão. No algodão. Eu vejo que talvez seja um pouco mais, tá? Porque nós mesmos estamos aumentando significativamente a área, né? Tá? E o algodão ano passado, além dos preços também, ter tido uma retração e fez com que muitos produtores diminuíssem um pouco a área, que era estimada, né? Teve também um atraso das chuvas, né? Mato Grosso foi muito prejudicado pelas chuvas, então a gente entrou com muito milho safrinha, até os produtores até com milho safra, ou entraram até com algodão safra, então nos penalizou muito o clima, tá? O produtor de algodão, ele é um produtor que ele não consegue diminuir muito a área, porque ele tem um parque de máquinas, uma estrutura montada para o algodão, ele não pode deixar aquilo obsoleto. Então eu vejo que tem uma tendência sim de aumentar, talvez para o Mato Grosso um pouco mais do que essa estimativa que está dando aí, né? Porque o produtor já está com a estrutura montada, né? Ele tem que fazer rodar aquilo, né? E para ele... Então, e o milho? O que você me diz? O milho aumenta. Aumenta? Aumenta. quanto? Olha, é bola de cristal, eu sei, é percepção só. Olha, Valdir, eu vejo assim, ó, tanto milho, uma coisa que é uma característica do Mato Grosso vai ser o milho verão, que vai aumentar. Tá? É uma coisa que não se tinha muito aqui. Olha só, quem diria, né? E tem uma jogada no milho verão que é justamente tu vai otimizar algumas áreas mais marginais para soja. Então, um manejo interessante entra com milho verão, tá, numas áreas mais marginais, um pouco mais com textura mais arenosa, faz uma integração com braquiária, né? Coloca o gado e aí no próximo ano a gente entra com soja. E aí começa a recuperar essas áreas. Sem dúvida. Também só pode fazer isso com milho verão. Então, ano passado, em Campo Verde, a gente plantou 2.000 hectares. Esse ano vai para 5.000. Entendi. Então, vai mais do que dobrar a área de milho verão. Tá? Só numa região, fora nas outras. Entendi. Né? Claro, está oportunizando pelo custo, também pelo valor. Tá certinho. Né? Não é aquela, se tivesse os R$12, possivelmente não ia, né? Só que aí... É verdade. Bom, e nem preciso falar da soja, né? Porque a soja... Está rompendo cada ano, rompendo cada vez mais, ocupando cada vez mais espaço. Mas assim, ocupando espaço, mas não é questão de desmatamento, não é nada disso. É fazendo essas áreas marginais, pecuária, né? Mesmo que a pecuária esteja boa, mas a atratividade de soja no verão, milho na segunda safra, a rentabilidade é fantástica, né? Fantástico. Não é fantástica. Não. É verdade. Esse último ano, a rentabilidade, a dobradinha soja-milho... Espetacular. Né, tinha que pensar um pouco da dobradinha soja-algodão.
Sim, né? sim, Porque por que não? Pelos valores do milho, pelos valores da soja, né? Não tem dúvida, né? É verdade. E o Mato Grosso tem muitas áreas de pastagem extremamente degradadas, né? E está entrando. Deixa de andar um ano no Vale do Araguaia, na hora que volta, onde tinha aquele monte de pasto, não tem mais. Está virando soja. É verdade. Tá? Então é um crescimento muito, muito, muito interessante, assim, tá? E como a gente falou, né? O Mato Grosso é um estado muito distinto do mundo, né? Aqui acontecem coisas que não acontecem em outro lugar. Zé, e aí? E qual foi, nessa sua linda jornada, nessa sua trajetória muito bacana, qual foi o pior momento que você poderia compartilhar com a gente, que você passou? E você falou assim, cara, agora perdi o chão perdi meu chão aqui, eu tô meio fora dos trilhos aqui, como é que é? E como é que você superou, né, esse obstáculo? São duas perguntinhas. Valdir, acho que todos os profissionais em algum momento da vida passam por um momento desses de inflexões aí, né? E aí é muito importante tu ter a tua estrutura mental, né, muito bem feita, né? E ter a tua resiliência também muito bem estruturada, né? Porque tu perde o chão mesmo, né? Eu tive uma oportunidade de sair do mercado, né? Então, logo depois que eu saí da TMG, né? Então, eu estava no mercado, sempre fui de produção, fui para o mercado mais comercial, a parte de marketing, desenvolvimento de produto, e na hora que eu saí da TMG, eu não estava mais no mercado de produção. Eu tinha perdido todos meus contatos, não que perdi meus contatos, mas perdi o ritmo desse mercado, né? E aí eu fiquei alguns meses, assim, né? Meio parado, assim, sem para onde ir, né? E é ruim. É um momento frustrante, é um momento que a gente pega e acaba repensando muitas coisas, né? E tem que ficar muito forte para não ter um certo desgosto da profissão, né? Pô, mas ninguém mais reconhece, ninguém te conhece mais, onde é que estavam todos aqueles teus amigos, todo aquele teu network, né? Então a gente vê em vários treinamentos que o network é importante, tudo mais, as pessoas... Mas aí, também, né, o que tu fez no passado é muito importante. A ética da tua profissão, do jeito que tu conduziu a tua vida profissional é muito importante. O jeito que as pessoas te olham, tá? Porque mesmo tu estando afastado, as pessoas, a hora que falam em ti, eles te conhecem e te respeitam e confiam. Isso foi importante para mim. Tá? Porque quando a minha volta, alguns meses, 2, 3 meses que eu fiquei fora do mercado, né? Na hora que falaram no meu nome, não, vem junto que eu quero que tu esteja comigo, tá? Mas então foi esse momento para mim foi um momento aí de baixa, né? A gente tem uma baixa autoestima, né? Mas também é gratificante porque as pessoas que tu fez ao longo da vida profissional e tu conheceu, né, te reconhece como um profissional capacitado, né, como uma pessoa que tem algo mais a entregar também, né? Zé, e se você começasse hoje, novamente, o que você pensaria em fazer diferente? Que pergunta, né? A pergunta é boa, mas a pergunta é difícil de responder, porque... Não, essa foi a fácil, as difíceis ainda vão vir, viu? Então tá bom, ótimo. Como eu falei que durante a minha vida profissional, eu fiz tudo aquilo que eu queria ter feito, tudo aquilo que eu imaginava, as empresas que eu trabalhei, né? Eu peguei, fiz todas aquela imagem profissional, né? Trabalhar na melhor empresa de sementes, né? Que tinha melhor qualidade de sementes, melhor produção. Aconteceu, né? Conhecer o Brasil todo na parte da cadeia de produção de sementes, né? Criar um plano de qualidade e ser reconhecido pela melhor semente, né? Isso aconteceu. Então, dentro da parte profissional, né, eu conseguia fazer todas essas vontades, né? Me foge o nome aqui agora, né? Mas eu fui contemplado com isso, né? O que eu faria de diferente, Valdir, para talvez... Você subiria o Everest, ou você andaria de asa delta, ou você... O que eu falo diferente, tipo assim, às vezes a gente tem algumas vontades, né? Às vezes a gente tem algumas coisas assim, meio fora da caixa, né?
É nesse sentido. Eu faria diferente, como eu sou uma pessoa um pouquinho mais pé no chão, mas eu desligaria, rodaria talvez uns 2 anos, né, conhecendo toda essa parte de produção nossa, voltado para profissional, sair no mundo, sabe? Sair no mundo e experimentando as coisas, talvez um pouco antes, talvez logo depois da faculdade ou durante a faculdade, né? Sair no mundo, aí ficar 2 anos rodando o mundo, ir para os Estados Unidos, ir para a China, ir para a Índia, ver o processo de produção. Acho que isso faltou fazer. Não, assim, faltou. São vontades que às vezes a gente não tem como, naquele momento, fazer, né? Óbvio. Mas por que durante não, a minha cara? vida profissional, né? Durante a minha vida profissional, faltou isso. Entendi. Faltou algumas experiências que eu podia ter passado e agregaria muito. É verdade. Zé, então, eu acho nós estamos chegando finalmente aqui, mas aí, assim, eu tinha 2 perguntas, mas vou resumir numa só para você. Eu tenho sempre usado aí com os nossos amigos, uma recomendação de livro. Eu sou até suspeito que eu gosto muito de leio, e não é fixado em nenhum gênero, não é ficção, não ficção, história, documentário, eu gosto muito, além de filme também, né? Futebol nem falo, vai pro meu time que tá embaixo, então também não vou falar nem de futebol. Mas, assim, é que eu chamo de fitness intelectual. Aí eu te falo assim, aí a pergunta, eu vou mixar 2 perguntas. Que conselho que você daria para os nossos colegas do agronegócio? E, se você tiver, que livro você poderia recomendar para esses empreendedores, agroempreendedores, nossos ouvintes? O agronegócio é um ambiente pujante, é um ambiente muito grande, Valdir, né? Agrega, é responsável pelo nosso PIB, né? Porém, é um ambiente extremamente pequeno. Pequeno que eu digo em que sentido? Todo mundo se conhece, né? Em algum momento, tu fala no fulano, tu conhece fulano, tu conhece ciclano, né? Em todo o Brasil. Então, a cadeia sementeira ela é grande, tem mais de 700 produtores de semente no Brasil, né? Envolve aí 10 mil agrônomos. Mas se conhecemos, todos se conhecem. Todos sabem quem é o fulano, sabem quem é o ciclano, sabem o que ele faz, tá? E na parte da produção agrícola, a mesma coisa, né? Os produtores rurais, a maioria se conhecem, né? Então eu vejo assim que eu acho que trabalhar com a seriedade e com a ética é um grande lance, sabe? Para mim é uma bandeira muito forte, tá? A gente tem que ser ético, tá? Tem que ser profissional. A gente não pode trabalhar com mistificação. Eu vejo que muitas coisas se mistificam na agricultura, ora para vender, né? Ora para resolver um problema. E quem sofre é o produtor. E o produtor é um lutador, sabe? O produtor é aquele que acorda cedo, está no campo. Hoje a gente vê grandes produtores dentro do Mato Grosso e fora, até Bahia, Tocantins, dessas aberturas, essas áreas que foram exploradas, né? A partir da década de 70, foram pessoas que largaram tudo que tinha no sul, botaram a mudança em cima de um caminhão com crianças pequenas de meses e vieram para o desconhecido, né? Hoje estão há 30 anos, 40 anos aqui, né? São produtores que venceram, né? Com altos potenciais, né? Com altas fazendas, 100 mil, 200 mil, 50 mil hectares, mas a gente não olha para trás do que eles passaram. E eles fizeram isso por quê? Né? Tem objetivo. O objetivo deles... Se você me permitir, Zé, você me trouxe à lembrança uma coisa muito... O que você está falando é muito sério, é muito correto. E você me trouxe à lembrança uma frase de um gaudério lá do sul, chamado Juarez Valduga. Ele é o patriarca do Grupo Valduga, tão conhecido, né, na área da viticultura, na área de vinhos. E a frase dele, ele sempre falou assim: eu não sou presidente, eu não sou consultor, eu não sou gestor, eu sou colono, e sempre fui colono. Tá? Apesar da grandiosidade do nosso negócio aqui, é porque eu tenho muitos amigos, colaboradores e um monte de colono que me ajuda. E para resumir o que eu sou, ele falou assim: eu sou o resultado de muitas derrotas. Bonito, hein? Cara, é espetacular o que ele, a frase dele, a síntese dele, que é o que você acabou de falar. A gente hoje vê a grandiosidade no Mato Grosso, a gente vê a grandiosidade de grandes grupos como Bom Futuro e tantos outros que aí tem, mas não se vê
não se esquece, ou pelo menos o grande público não conhece, né, o que os levaram a chegar aonde estão, né? A lona preta, a CBT na rampa, sem estrada, sem logística, sem crédito, né? E hoje... O fogão com o piseiro sem ter um médico próximo para atender os filhos, né? Exatamente. É fantástico. Zé, muito obrigado, cara. Eu falei aqui com meu amigo José Francisco Martins, gestor em produção e qualidade de sementes, e quero te deixar aí a despedida aí para o nosso grupo, tá? Lembrando sempre que a Academia do Agro é uma arena sempre aberta para todas as manifestações, E na sua mensagem gostaria que você deixasse seu contato aí para o pessoal que quiser manter um diálogo aí contigo. Valdir, muito obrigado, né? Sempre um prazer falar contigo, e essa teu podcast é uma coisa espetacular, né? Que fala do Brasil e fala de diversos assuntos ligados ao agro, né? E que dá oportunidade para aquelas pessoas, né, que não conhecem um pouco de algum setor, né, conhecer, né, através de pessoas ímpares aí que tu consegue aglutinar e chamar para o teu lado aí para a gente conversar, tá? E agradeço do fundo do coração. O meu contato, Valdir, posso deixar meu e-mail, é josé.vieira@bomfuturo.com.br, tá? Acho que entrando pelo e-mail pode passar, que seria o maior prazer. Estamos sempre à disposição aqui, né, para quem quiser visitar, para quem quiser conversar, né, e conhecer um pouco mais do agro mato-grossense aqui, que é espetacular, é pujante, né? Motiva cada ano. Cara, que bom! Eu fico muito feliz e espero encontrar contigo em breve, você convidar para a gente comer uma pechada lá no Cotipó da Ponte, né? Faz parte da história, né? Faz parte. A história do cuiabano é muito importante aqui, né? Então, um peixe com matite, né? Debaixo da ponte. Peixe com matite é ótimo, né? Debaixo do Cotipó da Ponte. É isso aí. Então, beleza, Valdir. Obrigado por esse tempo aí, tá? Eu te agradeço, fica com Deus, em paz, sucesso para ti, tá bom? Muito obrigado igualmente para nós, tudo de bom. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Caríssimos e caríssimas, estamos vendo privatizações acontecerem. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, ou seja, uma série de investimentos em infraestrutura estão ocorrendo e ocorrerão ainda no Brasil. Essas privatizações trazem muita esperança ao agro. Devido ao alto volume produzido, o agro é dependente de uma boa estrutura logística que possa aumentar a sua competitividade, atrair investimentos. Esses investimentos passam por inúmeros setores, desde das rodovias tradicionais até aeroportos. A infraestrutura brasileira é falha. O Estado não tem recursos frente aos investimentos que são necessários. As privatizações são a alternativa encontrada. Com essas privatizações, o agro espera mais facilidade, mais planejamento, mais eficiências nos processos. Nem tanto redução de custo, mas sim eficiência e eficácia logística. Isso é o que importa. Estes investimentos vão permitir que a nossa competitividade cresça e vão atrair novos investimentos ao campo brasileiro. Maior uso de tecnologia, maior transformação de áreas pouco produtivas em áreas de altíssima produtividade. Quando chega o investimento em estrutura, logo atrás vem o investimento em produção. E esse investimento traz também prestadores de serviço. Com isso, o desenvolvimento, o emprego e a renda crescem no interior. O Estado também precisa criar órgãos fiscalizadores para domar a voracidade desses empresários, pois a infraestrutura logística é fundamental para as várias regiões do Brasil e podem
alavancar, mas também impactar negativamente uma determinada região. Por isso, precisamos dessas agências reguladoras eficientes. Ter agilidade nas áreas, ter custos compatíveis, ter transparência de processo, isso contará muito para novos investimentos surgirem. Entretanto, a experiência mundial mostra que o Estado não é um bom administrador logístico. No mundo inteiro, esta área de logística é dominada por operadores privados. Esperemos que essas privatizações tragam ganhos competitivos ao campo brasileiro. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!